Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Eu vou dar início, então, à nossa reunião de junho, né, do CONTIC. Nós teremos hoje duas apresentações para iniciar a reunião. Vou começar com o GGTE. Tá? O professor Marco vai apresentar, então, tudo certo? Tá. Por favor, Marco. Olá, boa tarde. Bom, eu represento aqui o GGTE, né, Marco Antônio, sou professor da FT de Limeira. E um ano atrás, né, eu assumi o GGTE e apresentei um pequeno diagnóstico, né, do que era o GGTE naquele momento. Então, hoje, eu vou aproveitar para fazer, né, um balanço desse ano que se passou. Esse é um folder, né, que resume um pouco das atividades que são desenvolvidas no GGTE, dado, né, que a nossa missão, como estabelecida pela GR de 2010, continua a mesma, né, que é propiciar, apoiar, articular e promover ações institucionais relacionadas ao desenvolvimento de tecnologias educacionais. Então, aproveitar esse tempo para falar um pouquinho do que ocorreu lá no GGTE. Bom, a nossa equipe, ela mudou. Nós, não sei se a palavra correta é perdemos, né, mas o Paulo está aqui. Nós perdemos um funcionário via PRS para DAC em dezembro do ano passado e concretizado em março desse ano. Uma transição bastante suave, planejada e, apesar da transferência, né, do Roberto, né, que era o nosso funcionário, ter sido já concretizada, ele continua, né, junto com a DAC, dando apoio a algumas ações que o GGTE tem como responsabilidade. O Roberto, ele atuava na gerência do Google, né, do Classroom, e como não houve uma reposição ainda, né, seja via programa PRS ou seja contratação, o Roberto, né, junto à DAC, continua fazendo esse trabalho, né, no qual a gente tem que aproveitar e agradecer publicamente ao Paulo e à equipe. Bom, né, continuando ainda na equipe, nós temos 3 funcionários, né, que dão apoio a treinamento aos AVAs, a Edilene, a Luciana, a Renata. A Luciana trabalha em regime parcial, a Edilene, obrigada. A Edilene já manifestou a sua aposentadoria, né, o interesse em aposentar, e já agora em maio, e adiou para agosto, então é uma funcionária que está em vias de aposentadoria. O Marcelo Franco, né, que cuida da infraestrutura, que também é parcial, ele é aposentado pelo INSS, está fazendo o curso de aposentadoria, de aposentação, né, e deve se aposentar nos próximos 2 anos também. O Marcelo é responsável pelo Moodle da Unicamp. Temos o Valdir, né, que está com a gente há 15 anos, e
cerca de um mês, um pouquinho mais de um mês, o Zanini, né, que trabalhava na Estecamp, foi lá para o órgão para atuar também na área de multimídia. Uma estagiária, a Patrícia, que tem o mesmo nome da nossa ATD, né, que é também Patrícia. Nesse um ano, né, foi possível fazer... Deixa eu me situar aqui com esse botão. Não. Aqui. Então, nesse um ano foi possível pôr em operação tanto o laboratório de informática como o estúdio do GGTE. No ano passado eu lembro que eu citei, né, que a reforma desses dois ambientes ela tinha sido abandonada pela empresa vencedora da licitação. E aí foi feito todo o procedimento para notificar judicialmente a empresa, uma rescisão unilateral do contrato, né? Então isso foi feito pela PG. A reforma não foi concluída, mas com o que tinha sido feito, a gente optou, né, por né, esses dois ambientes, né, em operação, com o que estava lá às nossas mãos, e felizmente, né, com esse ambiente foi possível já atuar em cursos como, né, o que está ilustrado aqui, né, cursos de capacitação do Moodle, e a utilização do estúdio para projetos, né, que eu vou citar agora nesse próximo e último slide. Peço desculpas, mas uma tosse me acompanha já, uma tosse de estimação, uma ou 2 semanas. Bom, então aqui é um quadro, né, com algumas palavras-chave somente, né, então não vou passar um a um, vou, né, citar alguns que eu considero mais importantes para essa reunião, né, para a discussão. Ano passado também, né, foi anunciado aqui, primeira vez, né, na Unicamp, foi anunciada a suspensão do Teleduc, né, do uso do Teleduc dentro do ambiente de ensino aberto. Então isso foi implementado também de forma bem comunicada, né, aos atores, aos professores, docentes e alunos. Durante todo o segundo semestre fizemos aí acho que pelo menos umas 3 comunicações. Foi feito um extrator de conteúdo do material que estava disponível no Teleduc para os professores que quisessem, né, atualizar o seu conteúdo didático. Obrigado. E digo assim, passado já 6 meses, né, da retirada do Teleduc, foi uma transição bastante tranquila, né, do ponto de vista do GGTE. Esse semestre a gente está fazendo um levantamento para qual o corpo docente migrou, né? Até então, né, a maioria foi aqui para o Moodle. A gente está fazendo esse levantamento para poder divulgar também para a comunidade, mas foi uma transição, ao contrário até do que nós mesmos esperávamos, bastante tranquila. Do ponto de vista do GGTE, né, estou colocando. Acho que para alguns professores a interface Teleduc ela é um pouco mais simples do que a interface Moodle, né? Então pode sim ter havido alguns sobressaltos, mas acho que na nossa avaliação houve uma acomodação, né? Houve uma busca pelo treinamento e houve uma acomodação com o uso do Moodle, sobretudo, e também do Google. Bom, o GGTE, né, ele teve também um papel como representante em outras instâncias, né? E aqui eu vou citar 2, obrigado, junto à Univesp e junto à Universidade Aberta do Brasil. Na Univesp, nós acabamos como sendo órgão gestor ou executor
do convênio assinado em 12 de abril passado. O primeiro termo aditivo trata especificamente da produção de material multimídia para cursos de graduação ou para disciplinas dos cursos de graduação Univesp, mas que tem uma interseção com as diversas disciplinas da Unicamp superior a 80%. Então, como todo esse material produzido lá é de caráter público, a Unicamp também será, né, fortemente beneficiada, né, por esse convênio. É preciso dizer, né, que logo após a assinatura do convênio, 2, 3 semanas depois, a direção da Univesp foi reformulada, né, foi alterada, e preciso dizer que o convênio agora ele deu um pequeno passo atrás, né? Quer dizer, existia uma equipe que estava completamente a par de tudo do convênio. As discussões elas iniciaram em junho do ano passado e que foi, de certa forma, desmontada, né, por essa reformulação feita no final de abril, início de maio, pelo governador Márcio França. Né? Então, atualmente, né, a gente está esperando que a equipe gestora, né, do convênio junto à Univesp, ela se apresente novamente para que a gente possa dar seguimento, né, e execução ao termo aditivo. E aqui na Universidade Aberta do Brasil, em dezembro do ano passado, o GGTE também passou a ser o representante da UAB na Unicamp, né, da Universidade Aberta do Brasil. Em janeiro foi submetido um primeiro projeto, cujo proponente é o professor Leonardo Mendes, da Elétrica, e coordenador do NICS. Esse projeto foi aprovado, era um edital CAPES, UAB, R$100 mil, né, de orçamento, né, para esse projeto. Consiste em desenvolver um jogo para melhorar a relação de ensino, né, em uma determinada matéria, né, língua portuguesa. E a gente está ainda, né, nos trâmites para efetivação desse convênio. Né. Então, isso, né, aborda então esses dois temas aqui, o Univesp e o UAB. Bom, a GGT participou, né, de ações mais pontuais, como a organização do Seminário de Inovações Curriculares no ano passado, diversos eventos, seja na CAPES, um evento que teve no INPER, evento patrocinado pela Universia, que foi em São Paulo, palestras, né, também organizadas pelo EA2, né? Então existe uma forte parceria GGTE com o EA2, né? E eu acho que isso precisa ser cada vez mais fomentado, né? O GGTE também ele acaba prestando apoio, né, ou dando apoio a outros órgãos como a STCamp, né, na gerência do Coursera, também no Moodle da STCamp, apoio à EduCorp, né. Então a gente, né, tem também esse papel institucional aqui dentro da Unicamp. Queria enfatizar aqui um projeto que é bastante grande, que é o Renova Grade, um projeto da PRG, que tem como objetivo estimular os cursos a repensarem as suas matrizes curriculares, e o GGTE está participando ativamente desse projeto. Um das últimas ações, né, que foi feita aqui no Renova Grade foi a gravação de vídeo com o professor Marcelo, com a professora Eliana, pró-reitora de graduação, e isso vai para dentro de um ambiente, né, que está sendo construído, que tem base lá no GGTE também. Né? Então é um projeto grande,
Ele foi divulgado recentemente na CCG e deve entrar em operação, né, a partir do início do segundo semestre, em agosto do segundo semestre. Então a gente está finalizando a preparação desse ambiente. A gente espera também no segundo semestre lançar um novo serviço, que é um serviço de apoio e gerenciamento de conferências, né, de eventos acadêmicos. Foi instalado aqui na infraestrutura do CCUEC um software chamado OpenConf, que é aberto e faz gerência, né, de conferências, e a gente espera trabalhar no mesmo modelo do Moodle, onde a gente vai operar, manter, né, esse ambiente, e os professores, grupos de pesquisa, né, poderão solicitar abertura diária para gerenciamento de conferências. Acho que um outro programa que é importante citar também é o programa Sala Virtual. É um programa que visa dar apoio aos professores na produção de aulas que envolvam material multimídia, né, áudio e vídeo. Então, tem alguns professores filmando, gravando suas aulas no GGTE, outras demandas também em andamento. E a gente começou, não dá para chamar de um projeto piloto, mas teve uma equipe de professores, um conjunto de professores da Engenharia Química, da FEC lá, cerca de 6 professores, e eles foram os primeiros a serem os usuários, né, desse programa chamado Sala Virtual. Também devo confessar que o GGTE não tem escala para fazer esse projeto com uma demanda muito maior do que a já existente, né? A gente tem, como foi visto no slide anterior, um funcionário, ou 2 agora, né, que atuam nessa área de produção de material multimídia, né? Então não daria para fazer uma expansão, né, muito grande desse projeto. Bom, acho que um último tópico, né, dentre todo esse, quer dizer, um penúltimo aqui, né, vou falar do Moodle. A gente espera também no segundo semestre fazer uma alteração no layout do Moodle, né, para torná-lo mais institucional. Esse layout que está aí no Moodle, ele já está há 4 anos, né, desde o lançamento do ambiente. E a gente vem estudando algumas referências nacionais e internacionais de interface, né, do Moodle. E acredito, né, que em setembro a gente deva, ou no final do ano, para que isso não aconteça no meio do semestre letivo, a gente vai lançar um novo layout, né, um pouco mais institucional, com as cores provavelmente da Unicamp, né, a paleta de cores da Unicamp. Então esse é um projeto do Moodle, assim como, né, uma melhoria de performance, né. Então a gente está conversando com a DAC, também teve uma conversa semana passada, CCUEC, CGU, sobre um modelo de negócio GGTE, DAC, CCUEC, a fim de melhorar, né, a performance aqui do Moodle. Falando em melhorar a performance, esse semestre, assim como no ano passado, esse serviço Moodle, ele praticamente não sofreu nenhum grande problema, né? A taxa de qualidade dele é bastante elevada, a taxa de permanência, né? Acho que o único contratempo, né, que preciso citar aqui também foi uma questão relacionada à atualização de senhas, né, que não estava relacionada diretamente ao GGTE. Isso deu um pequeno susto, né, porque foi algo inesperado, mas o serviço Moodle ele operou com um grau de confiança bastante elevado nesse período. Agora sim, né, o último tópico aqui que eu gostaria de tocar era sobre o
o projeto de governança em TI da Unicamp, né, junto lá com a participação do grupo Gartner. O GTL está no grupo dos 6 representantes, né, junto ao Gartner, que tem uma licença expandida, né, não ilimitada, mas expandida. E acho que é importante citar, a gente está responsável basicamente pela área voltada ao core, né, quer dizer, à educação, ao uso da tecnologia nas relações de ensino-aprendizagem. Queria abrir o canal, né, quer dizer, eu sou responsável, eu sou representante, então, junto ao grupo Gartner, então queria abrir o canal aqui junto ao CONTIC para qualquer intervenção, né, que algum dos membros queira fazer. Mas eu gostaria de falar de como está sendo a metodologia empregada para explorar, né, os recursos que o Gartner tem. Bom, então isso iniciou agora meados de abril, né, essa Unicamp 2020, Unicamp Digital, né, 2020, o projeto de governança em TI. E a primeira etapa está sendo em percorrer as pró-reitorias a fim de levantar as questões pertinentes ao ensino, à aprendizagem, à educação superior, que sejam relevantes para cada uma dessas pastas, né? Então, foi possível conversar com a PRG, com a PRPG, foi possível conversar também com a Estecamp, né, porque o GGTE também está fazendo parte de um grupo de trabalho que está definindo a política de EAD da Unicamp, né, e o professor Fernando Hashimoto é o presidente desse GT. E essa semana foi possível conversar também com a professora Tereza, da CGU. Então, essa foi das primeiras ações, né, ter uma visão, ou pelo menos iniciar, né, esse é um processo de análise, discussão, um processo colaborativo, de quais são os pontos relevantes relacionados à educação superior que as pró-reitorias desejam abordar junto ao grupo Gartner. Então, por exemplo, foi levantado o tópico que o Gartner, né, e que a área de Higher Education chama de Analytics, que basicamente trata da questão de indicadores, né, que orientam as ações em uma instituição de nível superior, né. Outro ponto, por exemplo, adotado e discutido recentemente com Gartner, o uso de laboratórios virtuais de ensino, ao invés de laboratórios físicos, né, chamar aqui de tradicionais. A importância dos MOOCs. Também foi discutido a importância de se ter um centro integrado de ensino e aprendizagem aos moldes, por exemplo, do EA2 e com outras prerrogativas. Também foi levantada a questão, né, de como as outras instituições de educação superior medem a carga de trabalho do docente, né. Então, nessas reuniões, está sendo feito um levantamento dos tópicos importantes relacionados, né, repito, à parte de ensino e aprendizagem, que a universidade deseja discutir com o Gartner e seus especialistas, né. Então, é preciso explorar, né, bem, né, a base de dados do grupo Gartner é imensa, né. Então é preciso explorá-la, mas também com uma certa orientação para que a gente, obviamente, não se perca, né, nesse mundo de informações. Então eu queria, né, reforçar, né, e deixar o meu contato, quer dizer, colocar à disposição, né, para qualquer membro do CONTIC que queira também, né, entender um pouco mais desse processo aqui nessa área de Higher Education, né,
que possa entrar em contato para obter mais informações. O que se pretende fazer, né, nesse segundo momento agora, a partir do segundo semestre, é uma interface que melhore ou que dê comunicação efetiva aos dados que o Gartner proporciona para os representantes, né, para mim, para os pró-reitores, mas também para a comunidade em geral, né. Então também está sendo estudado esse aspecto da comunicação efetiva, né, para que o conhecimento não pare em mim ou, né, somente nas pró-reitorias. Né. Bom, enfim, acho que é isso, né, dado, também não vou explorar muito o tempo aqui da abertura, né, dessa reunião, mas esse slide, enfim, fica à disposição também dos membros. Vou deixar aqui qualquer aprofundamento, né, sobre um desses tópicos, fiquem à vontade em contactar. Tá? Eu agradeço a atenção, agradeço ao professor Sandro aqui também por abrir esse espaço. Obrigado, obrigado, Marco. Alguém tem alguma questão, comentário? Obrigado, então, professor. Nós vamos dar andamento à pauta, passando agora para a apresentação da DGA, por favor. Boa tarde, meu nome é Marco Pacheco, eu trabalho no DGA e represento aqui a equipe de tecnologia de informação, a área de contratos e o DGA. Tá? Aqui nós vamos mostrar a solução de integração de contratos. Tá? Então antes a gente vai fazer um breve histórico ali e depois entrar realmente no contratos e na solução que é proposta. Dentro dessa solução veio, na verdade, essa iniciativa, veio de uma iniciativa do planejamento estratégico, junto com a reitoria, junto com o Andrei, da DGA, e que proporcionou esse nosso trabalho. Tá? Bom, em 2009, nós tínhamos 3 itens que a gente utilizava para trabalhar com contratos. Então, nós tínhamos um sistema de contratação de terceiros, onde nós tínhamos o número de contrato e inserção de dados. Nós tínhamos o SIX ainda, né, que era para tratar toda a operação financeira de contratos, e nós tínhamos várias operações que eram manuais com fichas de papéis, cálculos realizados e etc. No final das contas, informações gerenciais que nós precisávamos realmente eram todas levantadas manualmente. Tá? Então esse era o nosso cenário em 2009. 2009 a 2017, houve aí uma mudança, uma questão um pouquinho melhor aí no tratamento. Então nós já tínhamos todos os nossos sistemas SIX, todos os nossos sistemas web que já tratavam a questão de orçamento e despesa. Então nós já tínhamos uma integração melhor, uma operação financeira através do Compras e do SOF. Nós tínhamos ainda esse sistema de contratação de terceiros, tínhamos ainda na área de contratos um sistema em Axis, que era para inclusão de contratos e toda a execução de contratos, e para a gestão de relatórios nós tínhamos diversas planilhas. Então depende qual área de contrato que estava sendo trabalhada, ela geralmente trabalhava com esses 3 sistemas. Então, dentro disso, neste ano, o que foi trabalhado, né?
nós olhamos esse cenário, que eram vários sistemas, eram 3 sistemas, planilhas, e propomos uma solução integrada, uma solução única, né? Então, qual que é a ideia até aqui desse slide? Nós tínhamos todos os sistemas corporativos administrativos da universidade, onde nós podíamos realizar integração, pagamento, compras, liquidação e diversos outros sistemas que a gente tem aqui, que nós temos essas informações em um único banco de dados. Nós poderíamos deixar de realizar um trabalho manual, como aquelas de planilhas, como aqueles de folhetos que a gente tinha, e começar a utilizar de forma automática, de forma integrada. Um outro trabalho que foi feito, que nos ajudou a ter essa solução, por exemplo, foi o GT de modernização. Então, no GT de modernização, com o professor Paulo Lícios, nós começamos a visitar empresas para tentar entender melhor como que essas empresas trabalhavam e como a gente poderia trazer esse know-how, esse conhecimento com as pessoas que a gente tinha aqui, né? Então, a gente entendeu que nós tínhamos os dados e que nós tínhamos pessoas capazes e que a gente podia mudar esse cenário com um trabalho de integração de sistemas. Então esse slide mostra inicialmente o fluxo, o processo do contratos em modo macro. Aqui em cima, todos os nossos sistemas corporativos administrativos da universidade. E aqui embaixo, alguns externos. Então o que é necessário? O que é o contrato? O contrato, de modo básico e rápido, ele é um sistema meio, né? Ele é um processo meio, ou seja, a partir de que eu comprei um determinado item, um determinado preço, ele entra dentro da sua execução do contrato. Aí eu faço com a sua fiscalização e encerro esse contrato. Só que, ou seja, eu tenho um sistema de compra, então eu tenho o item, o valor, o fornecedor, todas as informações estão nesse sistema de compras. Então por que não integrar? E nós fizemos isso. Então nós pegamos dentro do sistema de compras, hoje, a partir de que a pessoa clica no resultado de compra, ela vem para o sistema de contratos. Mais para frente, eu tenho aqui, sistema de execução da despesa, sistema de liquidação, sistema de pagamento, sistema de estoque, entre outros sistemas. Então, ou seja, na parte orçamentária, quando eu realizo um empenho, por que não ir lá no SOF e verificar isso? Eu tenho esse saldo, posso abater, posso anular esse empenho, enfim, fazer toda uma tratativa da execução do contrato nos sistemas pertinentes. Ou até no final, por exemplo, eu quero saber quanto que eu paguei desse contrato, fazer essa integração, verificar esses dados. Então, no resumo, eu tenho um processo rodando linearmente e eu tenho a integração com todos os sistemas. De outro modo, eu tenho confiabilidade, integração da informação, ou seja, a informação está no sistema pertinente e os dois sistemas trabalham juntamente. Agilidade em incorporar novas necessidades do negócio. Se hoje eu precisar naquele fluxo integrar uma nova necessidade, é mais fácil, porque eu já tenho essas informações já gravadas lá nesses sistemas corporativos. Tecnologia, como eu falei, com esse GT a gente conseguiu olhar as tecnologias e falar assim, nossa, nós temos alguma coisa bem parecida igual aqui. Talvez fosse a maneira ou o layout, o modo de mostrar isso para a universidade seja diferente. E foi a maneira que nós trabalhamos. Nós temos uma tecnologia adotada na TI que é aderente às necessidades. Inclusive no mercado é aceita, é utilizada. E no final, qual que é o resultado que nós podemos ter? Transparência. Transparência nos contratos. Quais contratos estão vigentes, quanto que a gente pagou para esse contrato, enfim, demais informações. Então aqui eu vou a partir de agora mostrar slides, para não tomar tempo dessa apresentação, mas a gente depois pode entrar no contrato, no sistema que já está em produção. Tá? Bom, quando você entra no sistema, esse aqui é um ambiente de homologação, então não é para se ficar atento à informação, ao dado que está ali, tá? Porque é o meu ambiente de homologação que tem para teste. Então, quando eu entro nesse sistema, a primeira coisa que ele dá, dashboards. Ou seja, assim como todo sistema pertinente que hoje eu tenho no mercado, ele me mostra uma forma de eu trabalhar melhor com a informação. Em vez de eu trabalhar de uma forma corretiva num contrato, eu tenho uma forma preemptiva. Ou seja, eu tenho agora, nesse momento, 24 compras que foram finalizadas e que eu já posso trabalhar. O que eu estou dizendo aqui é que nem chegou o processo para mim. Alguém, em algum lugar da universidade, clicou no compras e em resultado, formalizei. Já está aqui. Então, ou seja, tem outros dashboards que são mostrados, nesse caso operacional, que já me deixa trabalhar de outra forma. Tá?
Eu tenho também dashboards gerenciais. Então, qualquer pessoa da universidade que tenha o login CISI, etc., pode entrar e começar a ver os resultados dos contratos, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, valores pagos de contratação por tipo de execução. Talvez aqui, ó, convênio, eu gastei tanto, orçamentário, tanto. Eu tenho aqui aquisição, eu gastei tanto. Quando você passa o mouse em cima, aqui é um slide, não vai aparecer, mas no sistema, quando você passa o mouse, ele passa o valor, tá? Ele mostra o valor, a quantidade. Eu tenho outros dashboards que falam assim, por exemplo, por área de contratação, quanto que é pago, né? Eu tenho quantos contratos estão por área de contratação. Então, por exemplo, a DGA hoje, ela cuida de 73% dos contratos, tá? Esse aqui é o meu ambiente de homologação, mas na real, é bem parecido com o real, só os valores com o que está em produção. Descendo também nesse dashboard gerencial, você tem outros, por exemplo, os top 10 contratos da Unicamp, quais são, com valores, e daí você pode clicar num deles e depois ver mais detalhes, mais informações se for pertinente. Eu tenho aqui consultas, todos os tipos de consultas que eu posso realizar. Eu posso realizar por dados básicos, por datas e prazos, por orçamento, orçamento de finanças e até por fornecedor. Quais contratos eu tenho com esse fornecedor? Consigo consultar. Bom, eu peguei um exemplo para mostrar a realidade do sistema. Então, por exemplo, eu peguei por tipo de execução, não coloquei nenhuma, mas eu quero saber contratos acima de 1 milhão. Um exemplo. Aqui ele já cliquei no pesquisar, ele já me deu o resultado. No caso, então, ou seja, de forma online eu consigo ter facilidade na execução e nas informações que eu tenho. Um outro ponto pertinente que eu deixei ali é o mesmo slide, é como se eu tivesse clicado aqui no Excel, tá? Eu posso pegar essas informações para fazer um trabalho específico. Então eu posso clicar no Excel aqui, ele já me gera uma planilha. E daí eu posso fazer toda a tratativa necessária que eu quiser num local fora do sistema, tá? Mas aí, por exemplo, eu vou escolher um contrato, vou pegar um contrato e entrar. Quando eu entro no contrato, aí já entra dentro das informações do contrato. Essa área já está mais para o gestor de contrato, tá? Mas a questão é, primeira coisa, ele mostra vigência, ele mostra um dashboard de como está a vida ou saúde desse contrato. Olha, quanto que é o valor liquidado, saldo empenhado, valor empenhado. Então eu consigo ter com o dashboard uma visão macro do sistema. E na mesma perspectiva, nós estamos acostumados com diversos sistemas online, Facebook, Google, etc. Mas por que não ter uma timeline do contrato? Ou seja, quando ocorre alguma coisa no contrato que é importante, ele já aparece aqui. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tive um empenho tal gerado no valor de 140 mil para esse contrato. Então, ou seja, de uma forma fácil, que todos estão acostumados, eu tenho uma visibilidade do contrato. É lógico que eu tenho outros aqui, quando eu estou vendo esse contrato aqui que está ativo, eu tenho dados gerais, contratada, outras abas que vão mostrar os demais dados e detalhes do contrato. Aqui é a primeira visão que eu tenho. Eu não vou me atentar a mostrar todos, tá? Mas eu vou mostrar os principais. O principal é o financeiro. O que acontece? Lembra que eu comentei naquele slide que a gente tem integração com sistemas? Aqui é a integração. Então, ou seja, quando eu tenho lá no compras, veio esse item, esse orçamento para o contratos, na previsão e reserva eu já tenho o valor já alocado. Então, dentro de um único sistema, eu já estou indo lá e tendo essa informação concreta. Eu tenho empenho. Então eu posso olhar aqui, eu posso fazer alguma tratativa de anular e etc. A partir de que eu liquidei essa despesa pode ser encontrada aqui. E aqui, da mesma forma, quando foi pago, eu também posso ter esse pagamento aqui e visualizar aqui. Então eu consigo ver tudo num lugar só, e dados que vêm de diversos sistemas. Tá? Eu tenho outras tratativas. Então, por exemplo, eu tenho ocorrência. Eu sei quem fez, quando, como. Então, peguei um exemplo aqui. Tal pessoa fez nessa situação, nessa data, nesse horário. Eu tenho aqui, no slide anterior, tem arquivos. Eu posso colocar arquivos aqui dentro, né? Então, vamos dizer assim, é um arquivo importante, é o contato ou alguma outra forma interessante, eu coloco aqui. Então, aqui foi um caso que nós pegamos esse contrato dessa empresa e colocamos aqui. Então, aí no caso, eu clico aqui, eu abro e eu tenho o contrato. Tá? Ponto interessante aqui, esse sistema, futuramente, vai estar integrado com o Cigad. Então, ou seja, é mais uma integração que a gente pode ter. Então, quando eu tiver o processo, já tenho, na verdade, né? Eu posso, o processo online, eu posso
aqui e lá consultar no CEGAD o processo. Então, ou seja, a gente deixou de uma forma, hoje eu posso cadastrar aqui essa informação, ter esse documento digital, mas quando eu tiver mais informações eu posso fazer essa integração e ir lá no CEGAD buscar essa informação. Tá? Outras coisas que nós estamos acostumados, né? Então, em nenhum momento eu mostrei aqui a parte superior para vocês. Mas olha só, eu tenho página inicial, calendário, eu posso colocar agenda. Poxa, eu preciso lembrar que amanhã eu preciso fazer uma nova vigência de um contrato. Ou eu preciso conversar com o fornecedor. Eu tenho agenda e posso colocar algumas informações aqui. Eu tenho alertas. Né? Então, ou seja, no mesmo momento, o sistema, conforme vai ocorrendo a execução dele, ele vai mostrando. E quando a gente fala de digital, né, a gente fala Unicamp digital, é óbvio que também a gente pensa no digital. Então, a primeira ordem, quando a gente lê alguns artigos, na questão digital, é a integração. A segunda é estar acessível em vários dispositivos. Então, aqui a gente fez uma simulação, isso aqui é um iPhone, né, uma simulação online de um iPhone, ele também pode ser acessível, ele é responsivo e pode ser acessível em qualquer dispositivo móvel, em qualquer lugar do país ou do mundo, 24 horas, 7 dias por semana. Então, ou seja, esse sistema ele deixa você acessar em qualquer dispositivo móvel. Por fim, esse sistema entrou para as áreas de contratos, tá? Para a gente conseguir começar a trabalhar e executar essa nova dinâmica em produção em maio, né? E agora em julho nós estamos terminando uma segunda fase, uma segunda etapa que a gente vai colocar e vai disponibilizar para toda a universidade. É isso. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser comentar. Obrigado. Comentários, perguntas? Professor Custódio. Boa tarde. Muito interessante o sistema. De que maneira ele aumenta a eficiência do sistema, do encaminhamento dos processos como um todo? Bom, a primeira coisa que eu responderia, por exemplo, se a gente olhar naqueles relatórios, naquelas informações que eu tenho. Primeiro, eu não preciso caçar informação em sistemas diferentes. Conferir a informação onde ela está. Será que essa informação que está aqui é válida? Está ok? Então eu tenho uma melhora na eficiência e uma integridade da informação. Segunda, qualquer pessoa da universidade que precisar com a transparência pode entrar lá e olhar. Então futuramente você vai chegar e vai olhar essa informação lá online. Então, ou seja, amanhã houve uma nova contratação, a partir de um dia você tem essa informação disponibilizada. Então, já dá um salto. Antes, hoje, você precisava de todo um trâmite. Além do que, a integração e essa eficiência na integração, eu não preciso entrar em vários sistemas. Lógico que também está sendo tratado pelo Andrei, junto com a equipe de processo, uma nova melhora, uma nova forma de trabalhar o processo. Então, isso são várias frentes, né? Então, tem o GT de modernização, tem a área de processos, tem um sistema vindo. Então, acho que todas essas podem dar uma eficiência melhor. Não sei se respondi. Uma pergunta que estava surgindo para a gente aqui era a questão da alimentação da agenda. Então, se um contrato tem que ser renovado, precisa ter alguma ação de algum dia, quem é que vai alimentar a agenda? Como é que vai ser? Tá. A agenda hoje ela é manual, tá? Então assim, o que acontece? Eu vou só voltar aqui. Eu tenho 2 itens aqui, tá? Então, por exemplo, a agenda é manual, mas independente da agenda ser manual, eu tenho a notificação. Então, na notificação ela é automática. Olha, vai vencer vigências. Além do que, lá naquele slide operacional, de dashboard operacional, eu posso ver. Dá licença, tá? Só voltando. Aqui no dashboard operacional, contratações, não se atente aos dados, tá? Que é o meu ambiente de homologação. Contratações com escopo com prazo de execução a vencer. Então eu tenho alguma tratativa que eu posso fazer. Então ele te dá a permissão do que eu posso trabalhar. Então, ou seja, eu consigo já trabalhar de forma, olha, daqui 3 dias, 10 dias, 60 dias. Isso aqui está em atualização. Nós estamos atualizando até os nomes, as vigências e as informações. Não sei se eu consegui responder. Isso. Mais alguém? Então, agradecer a DGA e todo mundo, a equipe, parabéns aí pelo trabalho e obrigado pela apresentação. Obrigado. Obrigado.
Bom, vou dar sequência aqui à nossa pauta, então. Justificativas de ausência. Tenho duas justificativas aqui do professor Edivar, que está em consulta médica, e o professor Sérgio Amaral, que está em congresso. O próximo passo é a aprovação da ata da reunião de 18 de maio. Tá? Então, está sendo projetada ali a ata. Alguém tem alguma observação? Professor Gustavo. Na linha 49, eu fiz um comentário sobre um levantamento que foi feito há 10 anos atrás. Eu participei desse levantamento. Foi colocado aqui a possibilidade de mais de 60 versões diferentes de identificação da Unicamp. Na época, nós detectamos 12 versões diferentes. Então, precisa trocar os 60 por 12. E a intenção do meu comentário foi relembrar que existe uma GR que regula a maneira como a Unicamp deve ser citada nas publicações. E que seria interessante relembrar as unidades dessa GR. Tá. Você anotou, Fabiana? Ela vai fazer a correção, okay. Então, tá ok? Você queria falar alguma coisa? Não? Mais algum comentário? Então, colocando em votação a ata, com as correções sugeridas pelo professor Custódio, favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções? Nenhuma, Fabiano. Ok. Vou entrar então na ordem do dia. O primeiro ponto ali, o 5.1, é uma daquelas aprovações, homologações de área de referendo, né, para criação de domínio. Esse domínio, na verdade, é o domínio CITIC, por causa daquela GR que está alterando o nome, né, da comissão. Então, não é mais CETIC, é CITIC. Então, é só para adequar o nome novo da comissão de TIC da Unicamp. Ok? Posso colocar em votação? Então, por favor, favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções? Nem. Agora a gente tem uma série de itens aqui que na verdade são todos relacionados a aquilo que discutimos na reunião anterior, né? Da revisão da GR52, tá? Então, na verdade vai ser uma nova GR que vai substituir a GR52, né? Sendo que ela vai ser revisada, foi revisada, né? De acordo com as premissas que nós já discutimos. Obrigado, Marco. E então a gente colocou isso no expediente na reunião passada. Eu falei que a gente estava aberto para ir receber sugestões de revisão, etc., ao longo do mês, né? Nós não recebemos nenhuma sugestão via e-mail na CITIC. Então a Daniela vai dar uma nova passada aí. Vamos abrir novamente para caso alguém queira fazer algum comentário, tá? E aí, se não tivermos nenhum empecilho, colocaremos em votação tanto o novo texto da GR quanto as instruções normativas correspondentes. Deixa eu só explicar uma coisa, que tem uma instrução normativa que está em anexo e não está na pauta, porque ela não está em discussão, porque ela foi votada na reunião de setembro. Ela já foi revisada, tá? Mas como por completude nós resolvemos colocar para vocês terem todos os textos aí. Certo? Então é por isso a diferença na pauta de uma instrução estar como anexo e não como pauta do dia. Sandro, é muito complicado fazer uma geral das diferenças? Eu acho que... Ou ir acompanhando o próprio documento e mostrando... A gente ficou discutindo como tentar fazer isso, porque é muito documento, né? Então, se a gente fosse fazer ponto a ponto, seria o dia inteiro fazendo isso. Então, eu pedi para a Daniela dar uma
passada geral nos pontos principais, né, Daniela? Nós fizemos algumas considerações. Alguém tem algum destaque? Alguém, para começar, alguém tem algum comentário que queira colocar já no início, algum destaque a fazer em algum dos textos? O pessoal do GR também está aqui, o Fabiano, o Guino, o Tretel e o Gisel, para qualquer dúvida a gente já sanar. Vou começar pela GR. Como nós já falamos ao longo das outras reuniões, a gente fez uma revisão geral nela. Tudo que estava redundante, nós tiramos e agrupamos algumas coisas de alguma outra forma. O que foi alterado nesse começo? Já mudamos aqui, essa versão nova já está com a GR 025 de 2018, que muda a composição da CIT, que muda a composição do CONTIC, então já está colocado aqui. Alguns artigos foram revisados, eu tinha até anotado aqui qual era o artigo anterior, para que não se perdesse. Tudo que era referente a penalidades, estava tudo no meio da GR. Nós agrupamos tudo num capítulo final, chamado das penalidades. E tudo que é técnico, nós viramos instruções normativas. Então, tem instrução normativa falando sobre como conectar as unidades no backbone, como configurar os serviços de rede. Nós tiramos do conteúdo principal aqui da GR e criamos as instruções normativas. Tá por nome aí, BB, CC. Outra coisa que nós alteramos foi a parte de como a Unicamp provê serviço de internet para órgãos que não são da Unicamp. Por exemplo, a gente conversou com a Inova para entender como é que eles trabalham, como é que é feito aquela parte para poder prover os serviços para as empresas que estão incubadas, né? Aí o professor, diretor lá, o professor Newton, explicou que é feito tudo em cima de um edital de solo público, e dentro das regras lá da Inova, o acesso à internet é pela Unicamp. Então, e também, fora isso, não sei se vocês sabem, também existe um convênio da FCM com o governo do Estado, que é administrado por esse órgão aqui, pelo NACSES, e esses órgãos também estão ligados na rede da Unicamp, que é o Hospital Regional de Piracicaba, 7 AMES do Estado de São Paulo, das cidades aqui da região, Amparo, Rio Claro, Piracicaba, também são atendidos ligados na rede da Unicamp. Então, eles têm o domínio Unicamp BR. Igual a Inova, todas as empresas que estão incubadas ali dentro recebem endereço IP da Unicamp e tudo registrado como Unicamp BR. Então, para ficar de uma forma mais geral, porque aqui estava tentando, na GR anterior, especificava um por um. A gente criou um artigo só, onde a Unicamp não provê acesso à internet para instituições públicas ou privadas, salvo em casos excepcionais de interesse institucional, devidamente avaliados e aprovados pelo gabinete do reitor, para conseguir englobar todas as situações que hoje nós já temos conectados na nossa rede. Uma observação, essa parte da Inova passa pelo reitor? A aprovação das empresas que estão lá? As empresas têm que ter um convênio. O convênio tem que passar pelo gabinete do reitor. Então, acho que a primeira versão do texto que a gente tinha discutido ia ser convênios, mas aí apareceu as outras vertentes que não são exatamente convênios. Então, a gente teve que achar um termo que tentasse englobar tudo para não ficar criando caso, porque sempre vai aparecer mais um caso. E aí, basicamente, se está aprovado pelo gabinete do reitor, então a gente está contido na GR. Essa foi a ideia. E acho que tudo que a universidade firma acaba passando pelo gabinete do reitor em algum momento. A ideia é que a Unicamp não vire um grande provedor de acesso, né? Por isso que tem esse artigo aqui. Aqui a parte dos filtros. Algumas coisas a gente deixou na GR, que são especificações não muito técnicas. Outras a gente transformou em instrução normativa também. Essa parte de serviço de comunicação eletrônica.
Tem a parte aqui que fala que ninguém pode mexer nos e-mails a não ser autorizados pelo reitor. A gente manteve como estava. Na última reunião a gente conversou a respeito dos aposentados e dos ex-alunos de graduação e pós-graduação. Foi pedido para colocar lato sensu, já foi colocado. E tem uma instrução normativa que é a DD, que fala sobre os domínios que serão criados. Lá está definido. Deixa eu abrir aqui. Então, conforme já tinha sido discutido aqui no Conselho, a gente seguiu a linha do que estava discutido, né? Que para ex-alunos vai ser alumni e para aposentados, retired. A gente precisa ver se é isso mesmo, se essa é a ideia do que vai ser aprovado, para que possa ser efetivada essas contas. Oi. Que do ponto de vista organizacional é ótimo, mas do ponto de vista de manutenção de e-mail, que é a referência que a gente tem, isso perturba, né? A pessoa vai ter que mudar de endereço de e-mail. Claro que ela pode fazer um forward, etc., mas ela perde. Será que nós precisamos mesmo dessa distinção, dessa separação? Porque, por exemplo, alunos, registro acadêmico, que eu saiba, é único, não é? É único, nunca mais vai se repetir. Poderia ficar para sempre dele. Do docente, a ideia é que seja essa também, porque é aquela história, quem já fez sua vida acadêmica e já divulgou esse endereço de e-mail para tudo quanto é lado, vai querer o resto da vida ficar com ele. A gente tem uma vida muito peculiar em universidades públicas brasileiras de não ficar mudando de um lado para outro. Mas isso não é para docentes, é? Esse era para funcionários, né? Para alunos. O alumni só está servidores aposentados. Os servidores continuam permanece com o e-mail deles. Isso, inclusive, acho que tem um parecer PG falando alguma coisa sobre isso. Eu não tenho esse histórico do parecer PG. Só os docentes manteriam coisa. E o alumni também vem desse parecer PG. Tá? Para identificar que a pessoa não tem mais vínculo formal com a Unicamp. Se eu não me engano, ela tinha uma razão por trás disso aí. Não tem custo e não tem... Não poderia ter custo, eu me lembro disso. Não poderia gerar custo nenhum para a universidade. Eu fico com uma dúvida que eu não sei de onde a gente tira, mas é assim. Se tudo correr conforme planejado, em setembro os alunos passam a usar o recurso do Google para e-mail, certo? O Google não tem nem problema de espaço, de nada, tanto que o pessoal do centro pode dizer quanto já está sendo usado de recurso Google em algum momento, aí, que já não é pouca coisa, que acho que é muito maior do que o que a gente já tinha nos nossos e-mails aqui. Então tem algumas coisas do ponto de vista de aluno que a gente não sabe exatamente como é que vão funcionar, né? E uma dessas é o do alumni, né? Então imagine o seguinte, você tem um aluno que concluiu um curso nessa universidade aqui. Ele passa necessariamente a ser um alumni, mas ele retorna. Nós temos muitos casos desse tipo. Ele continua sendo alumni e vai também ter o e-mail normal, que ele necessariamente ele vai ter, mas ele continua tendo o e-mail de alumni. Esse e-mail, de qualquer maneira, é só lógico, vai para o mesmo repositório, então esse aluno não perde nunca mais aquelas informações que ele tinha, porque isso é um dos problemas que a gente tem com os alunos hoje, né? Depois de 4 meses, né, hoje, no nosso sistema, depois de 3 meses, o aluno perde o acesso.
né, depois de 3 meses de concluso, ele perde o seu acesso. Por causa do cartão, de um eventual retorno. Depois de 4 meses, além desses 3 meses, ele fisicamente, hoje, os nossos webmails, esse aluno é deletado. Com o Google isso não vai mais acontecer. Tá certo? Então, aí eu fico só com dúvida dos problemas e dúvidas que a gente vai criar, porque a gente tem muito aluno que retorna, ou muito aluno de graduação que vem fazer um mestrado, um doutorado, ou depois uma residência médica. Então, em algum momento, eu acho que a gente vai precisar conversar um pouco para entender melhor como é que isso deve funcionar adequadamente, para a gente não causar confusão aos alunos. Eu concordo, Paulo, e na verdade tem um projeto estratégico para criar toda essa plataforma Alumni que está sendo tocado ali por uma equipe que acho que está centrada na PRG, mas vai acabar sendo um projeto Unicamp. E provavelmente, para ter certeza absoluta do que vai acontecer, a gente precisa esperar esse projeto andar um pouco. E aqui essa parte está na instrução normativa. Então, se a gente precisar mexer no futuro alguma coisa, é mais simples, tá? O que está nessa instrução normativa é uma coisa que vem já de algum tempo sendo discutida, que os alunos virariam alumni, etc. Só que esse projeto, né, que acho que até o Fernando é o ponto focal ali do CCUEC com o pessoal da PRG, ele está em andamento. Né? E a intenção é que a marca Alumni Unicamp se torne uma marca forte e as pessoas vão querer usar esse e-mail e vão ter o e-mail como uma marca forte. Mas esses casos que você está colocando é verdade. Se ele é um alumni e ele volta e vira um aluno, o que acontece? Bom, minha primeira impressão é que ele tem que ter os dois. Ele continua com o alumni e ganha um como aluno. O que eu entendo do que eu vi aí do histórico, que apesar que já é pré-minha gestão, né, da discussão lá com a PG, é que a pessoa que se forma, que não tem mais vínculo com a Unicamp, não poderia continuar tendo o @Unicamp. Né? Então, enquanto ele for aluno, ele tem um @Unicamp. Ele deixa de ser aluno, ele fica só com o alumni. Se ele volta a ser aluno, ele ganha o @Unicamp de novo. Mas a hora que ele deixar de ser aluno, depois de um tempo, ele tem que perder o... Agora, implementação disso logicamente, pode ser a mesma conta no Google, só um alias, etc. Aí é outra história. A gente pode discutir tecnicamente o melhor jeito mais para frente. Eu só estou colocando que, de verdade, eu acho que em algum momento a gente vai discutir, porque tem outras coisas que estão surgindo nessa mudança em que a gente está saindo do webmail da Unicamp, né, do e-mail da Unicamp indo para o do Google, né, que diz respeito a como que a gente vai, as ferramentas que de verdade a gente vai ter para controlar, porque hoje nós temos situações em que você permite a um aluno que já perdeu o vínculo, que tenha seu vínculo restaurado por um tempo para que ele possa ter acesso aos seus e-mails. Indo para o Google é mais ainda, né? Porque o Google é uma plataforma que tem uma série de recursos, né? Então, as coisas que já estão acontecendo com a gente é de aluno, né, pedindo acesso amplo, né, para pegar o seu conjunto de dados que está lá dentro. E assim, eles recebem hoje um e-mail, né, que eles se formaram, que eles vão perder, mas, professor, não leem. E aí depois... eles vêm meses depois com demandas que impactam no centro de computação e na DAC, né? E a gente tem que ter mecanismos para isso. Hoje a gente está dentro com os nossos mecanismos, a gente vai ter que discutir detalhes desses mecanismos, como é que a gente vai administrar isso ao longo do tempo em relação a essas perdas de vínculos. Então, eu só estou aproveitando o espaço, eu sei que não é a hora adequada, porque nós não estamos discutindo isso, mas eu acho que isso é importante da gente não esquecer, porque a parte de administração disso no dia a dia, ela consome um tempo razoável de técnicos de ambas as nossas equipes, então a gente precisa ficar atento a isso. Sim. Eu volto a insistir nesse problema aí, já que ele levantou um problema que eu nem tinha pensado, a dança do crioulo doido aí, de ficar indo e voltando do status de retired não, mas de alumni, certamente vai ter uma dança de crioulo doido. Então, eu, por precaução, omitiria esse domínio aí. Muito embora a PG tenha dito que tem que ser dessa forma, eu colocaria isso na instrução normativa,
Porque não, mas esse é a instrução normativa. Ah, isso é a instrução normativa. Isso é a instrução normativa. Não, achei que tivesse uma outra redireção para outro texto. Não está na GR. Na GR não aparece o nome dos domínios, né, Daniela? Não, na GR não. Na GR indica a instrução normativa. Eu acho que nós vamos ter que fazer um rehash desse tema, porque ele é impraticável. Na prática, ficar fazendo essa dança de crioulo doido não faz o menor sentido. E vai dar uma carga de trabalho para dar que talvez tenha que ser solucionado com alias diferentes, alguma coisa. Sim, mas vocês que estão sendo o balcão, né? A DAC é o balcão. É isso que eu estou pensando, não é na carga de trabalho para funcionar. Não, e é por isso que toda essa informação aqui está só na instrução normativa, que depois a gente consegue discutir tecnicamente a melhor solução, e se precisar alterar o texto, a gente altera só nessa casa. Não precisa ser de novo uma alteração de GR, que é muito mais complicada, certo? Só um esclarecimento, que está ligado. Na realidade, o e-mail do aluno indo para Google não muda muito, porque a autenticação continua sendo feita na Unicamp. Em todos os mecanismos que você tem hoje para reativar, para inativar o aluno, continua a mesma coisa, tá? Porque o Google autentica aqui. Então, não muda nada, tá? E a questão do Alumni, tá? A gente só tem que pensar que está sendo adquirida uma plataforma para isso. Então, essa plataforma precisa saber quem são os alumni, só isso, tá? Essa questão dela ter lá, o cara é um alumni de tal curso, tá? Tudo bem. Ele está com outro curso, quem administra é a Unicamp. Para essa plataforma só interessa saber que ele é alumni daquele curso. Okay? Desculpa, mas o e-mail que ele vai usar vai ser... O e-mail não vai ser administrado naquela plataforma, vai ser o e-mail no Gmail como todos os outros. O e-mail é o mesmo. O e-mail vai ser administrado como... Não, mas a minha pergunta permanece. Eu ainda não estou entendendo o que vai acontecer com o e-mail desse aluno. Ele entrou em Alumni. Muda o e-mail dele ou não muda? É acrescentado o alumni. E daí ele volta para mestrado. E aí, como é que fica? Ele mantém um status dizendo que ele é alumni lá e retira o alumni do lado de cá. Mas ele vira uma... Vocês vão ver a inconsistência, porque é o mesmo RA. Não, então... É o mesmo RA, então vai ter 2. Aí ele volta de novo para retire, daí ele volta para um doutorado. Isso aí é uma... Nossa. Precisa fechar melhor essa parte vai aí com ser uma caca. Desculpa, mas... Eu vejo como um alias. Ele se formou, ele ganha um alias alumni. Tá certo. Ganhar um alias em alumni é uma coisa. Ele poder continuar usando X1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos que seja o RA dele, o e-mail de RA, ponto Unicamp, ponto DAC, ponto Unicamp BR, não, como é que seria na Google? Ponto DAC, Unicamp... @DAC, certo? Então, embora seja no Gmail, vai ser isso. Então, ele vai continuar usando esse mesmo e-mail na prática. Ele apenas vai ganhar um extra que é em retired. Aí eu entendo. Nós vamos ter que discutir em face o que a PG disse. Mas o PG disse para mim é outra coisa, que não poderia ter em Unicamp BR. Então, precisa ver se ele vai poder continuar usando o @DAC. Mas isso é a questão que a gente vai ter que avaliar depois. Se não puder, vai ser um samba do crioulo doido. Isso não faz o menor sentido. Se ele estiver matriculado em qualquer curso, vai ter que usar o correspondente do curso que ele está matriculado. Sim. O outro é acessório. Eu não sei, a implementação técnica realmente não sei te responder. Mas por isso que está na normativa aqui, não está na GR, para que a gente possa rever isso a hora que a parte do alumni estiver fechada. Continuando aqui, o GT inclui um item aqui na parte de privacidade de comunicações eletrônicas e arquivos de computador. No caso de perda de vínculo ou impedimento por motivo de força maior, o detentor dos dados, a autoridade máxima da unidade de órgão assumirá a custódia dos mesmos. No caso da pessoa ficar impossibilitada, doente, ou se ela morrer, o que faz com os dados que estão lá? Então, a gente está atribuindo isso ao... Não sei se todo mundo percebeu isso, se todo mundo concorda. É o diretor da unidade que vai ter a custódia disso e passar para alguém. É só para retired, então. Para aluno, não. Ou é a DAC? Aluno sempre é DAC e o resto órgão. Não, aqui é geral.
no item privacidade para todo mundo, se acontecer alguma coisa, porque hoje a gente tem o dado é privado pela GR. Quem que pode acessar em caso de morte ou em caso da pessoa acontecer alguma coisa e ficar impossibilitada de acessar? Não, eu só queria entender quem era a unidade no caso dos alunos. Seria a DAC, então. É. Isso é uma discussão também. O funcionário muda de órgão, que é muito comum, então a última unidade é que manda. Que manda. Da parte de gestão de senhas, nós criamos uma instrução normativa também. Na última reunião, o professor Barreto, ele não está hoje, mas ele tinha falado da gente colocar alguma coisa da senha única, que não consta hoje nem na instrução normativa de senhas e nem na GR. Mas como ficou aquele tumulto na última reunião, eu não acrescentei em lugar nenhum, não sei se é válido acrescentar ou não. Já que é uma CAD, né? Mas isso não poderia ser no estilo de normativa, quer dizer, algo que uma seção da GR que diga que políticas de senhas, etc., são definidas em mais uma instrução normativa apropriada e lá sim fazer a menção. Sim. Tem uma instrução normativa para gestão de senhas. Tá, lá a gente poderia fazer a menção à senha única. Anota para mim, por favor, que essa alteração não foi feita. A parte do software proprietário, a gente quase não mexeu, foram só algumas adequações. Dos dados corporativos também, a gente pediu para o pessoal de dados do CCUEC dar uma lida nesse capítulo, e a única coisa que foi incluída foi a parte de metadados, que não constava, o resto ficou igual. Agora aqui, do uso da tecnologia web, foram geradas 2 instruções normativas, uma referente ao portal Unicamp e uma a páginas pessoais. Também não fiz alteração que ficou para discutir nessa reunião. Nós vamos manter uma instrução normativa referente às políticas de uso do portal, ou isso vai para dentro do portal e a gente só referencia? Essa é uma outra discussão, que antes estava tudo dentro da GR. Quer ver? Como assim dentro do portal? Alguma coisa lá no portal falando sobre as... Quer ver? Deixa eu pegar ela aqui. No portal do Unicamp tem uma instrução a respeito disso? Não tem, mas a gente poderia conversar com a Ascom dela criar as políticas de uso lá dentro do portal e não ser uma instrução normativa CONTIC, e sim política de uso do portal Unicamp. Sim. Faz sentido. De qualquer maneira, acho que deveria aparecer no portal, né? Assim, é uma coisa que deveria estar fácil de ser consultada. Tem uma série de usa, a pessoa tem que saber o que está usando, e a primeira coisa é aparecer as instruções. Acho que essa solicitação à Ascom a gente tem que fazer de qualquer jeito, tendo ou não normativa, né? A gente podia levar essas regras lá para dentro da política de uso do portal. E aqui na GR a gente só falar que as regras referentes ao portal Unicamp estão em tal lugar. É sobre a regra sobre páginas que estão debaixo do portal, é isso? O da Unicamp BR. O portal, né? Tá. A gente tira de instrução normativa aqui e coloca lá. Acho que fica melhor. Então, nós não mexemos nesse conteúdo, mas eu posso fazer esse contato com a Ascom de fazer essa mudança. O capítulo 10 foi mantido. O capítulo 11 ele foi substituído pela instrução normativa que foi aprovada no final do ano passado. Se não me engano é a 01 de 2017. Aqui, 01 de 2017, ela já está publicada. Toda a parte de rede sem fio foi retirada da GR e colocada nessa instrução normativa. E a gente acrescentou na GR esse capítulo aqui das penalidades. Então, tudo que era penalidade que estava espalhado no texto, a gente juntou nesse último capítulo. Eu acho que não foi criado nada novo, né, Daniela? Só não, foi condensado foi nesse capítulo reestruturado para ficar fácil de achar e fácil de consultar.
O Adalto lembrou de um negócio que na instrução, na versão anterior da GR, tinha um lugar lá que mencionava que, acho que é cada domínio, ou cada rede, como é que era, Adalto, você lembra? Que tinha que ter um administrador local. Eu gostaria de retirar, porque nós estamos num esforço de automatizar esse processo, chegar algum dia para o CCOEC para fazer a administração de redes locais também. Tem divisões, unidades da Unicamp que podem não querer administrar a sua própria rede, deixar totalmente... Na verdade, eu acho que é ter um responsável, não significa que ele tem que estar no local. Se você tomar... eu acho que é moderador, né, na verdade. A pessoa que ele tem que ter uma pessoa que responda pela administração daquela rede, mas não, o local aí não é o local físico. Não é o administrador, a figura de administrador. Tá. Ficou como figura do administrador, né? Ele tem que ter um administrador responsável. Vê se o texto dá uma vez... eu não lembro o texto de cor. Na verdade é o seguinte, toda essa exigência, porque a gente o administrador não precisa ser da unidade. Precisa ter um administrador do sistema. Mas ficou meio... é melhor a gente dar uma refraseada para... Como é que seria a sugestão de refrasear? Designar? Então, ter um administrador designado. Ter um administrador designado. Aí fica bom. Isso não é um moderador? Essa é a pergunta. Isso não é um moderador, porque ele não a pessoa que é responsável por sim, se alguma coisa cair e botar no ar de volta, não é bem um moderador. Na verdade, sim, é uma pessoa que é o nosso contato. Integridade do link, pela integridade do link. Você não entra sujeira no é o nosso contato para resolver problemas de segurança e de rede de dados. Então, precisa ter na unidade, sendo da unidade ou sendo o CCOEC administrando, a gente precisa da indicação de um nome. Designação. É que vai fazer para mim. Então, tá feito. Troca por designação. Aqui a redação é capciosa, acho. Acho que trocar a palavra por designação resolve o problema. E aqui acaba. Bom, então esse é um resumo de tudo que foi mexido aí, né? Então vocês viram que muita coisa foi extraída para virar instrução normativa, e o objetivo principal é que a instrução normativa é muito mais fácil da gente corrigir se precisar. Vou fazer um bolão para ver quantos anos dura essa. Por favor. Então, enquanto tá saindo aí? Tá. Eu acho que uma coisa que eu acho que é uma inconsistência, assim, enquanto você falava, entre a GR, no artigo 35, a gente chama a página web de dado corporativo, e depois lá na instrução normativa tem aquela frase que aquela página não é uma página oficial. Então, eu acho que talvez seria interessante, porque a página web, na verdade, ela é uma produção intelectual e que é reconhecida a autoria dos autores, né? A página pessoal, você está falando, né? Então, porque quando a gente coloca na GR, a gente chama página web de dado corporativo. Na artigo 35, a hora que define o que são os dados corporativos, está escrito incluem, e o item H é página web. E aí está de uma maneira muito ampla. Então, se a gente está chamando a página web de dado corporativo, e depois a gente fala que a página pessoal não é, talvez precisasse ver como a gente resolve isso. Aqui, nesse caso, acho que o intuito é o seguinte. Aqui ele está falando de dados corporativos. Então, são as páginas web dos órgãos, a página da DGA, a página do CCU, não página pessoal. Então, tem que especificar. Não, então, mas a gente está falando que páginas web, o que está dito aqui é dados corporativos enquanto páginas web. No item H, você gostaria que fosse páginas web não pessoais, alguma 35? Coisa assim. As páginas web institucionais. Da GR nova ou velha? Tá. Então, acho que o que ele está sugerindo, Daniela, é o seguinte. O item H do artigo 35, parágrafo 5, está escrito somente páginas web. Sim, Isso sim. fica genérico. Então, seria páginas web institucionais. Tá. Resolve? Então tá bom. Mais alguma consideração?
Bom, acho que o próximo passo agora, então eu vou colocar em votação, considerando todas essas sugestões e mudanças que nós fizemos aqui ao longo da reunião, tá? Serão incorporadas ao texto. E posso colocar o bloco ou vocês querem votar documento por documento? Não tem necessidade, né? Ninguém tem nenhuma observação a mais? Oi? Por favor, Tadeu. Na verdade, existe uma observação que foi feita na reunião passada para o professor Paulo Lício, que inclusive constou data que a gente aprovou aqui, que é uma revisão da instrução normativa C, em que ele aponta que tem um texto lá que seria restritivo ao uso de nuvens externas. Eu acho que seria... Vamos olhar ele com detalhe ali, ver se... Continua, vamos ver. Destacado ali, inclusive. Boa lembrança, eu esqueci. Tá. Eu perdi a sugestão que perdi foi a forma como você gostaria que ficasse esse item. Vamos bolar outra, então. É porque aqui, ó, no parágrafo único, está dizendo que a aprovação de hospedagem em outras máquinas é de competência do CONTIC. Então, se não me engano... Permita, por favor, então, fazer uma sugestão. Acho que caberia ele simplesmente fazer uma vírgula, né? Exceto em provedores ou outro termo, previamente aprovados pelo CONTIC. Que a ideia, acho que, desse parágrafo é o seguinte, que a unidade não possa, qualquer unidade, qualquer órgão, eleger a seu critério um provedor e decidir que quer colocar seu serviço nesse provedor e colocar a revelia do CONTIC. Eu acho que pelo menos esse provedor de nuvens, esse cloud provider, seja provavelmente aprovado pelo CONTIC. E aí qualquer outro contrato com ele já está sancionado pelo Conselho. Entendi. A eleição de um novo... Com uma vírgula, algo assim, agora estou me lembrando. Acho que seria... Todo mundo concorda? Entendeu a sugestão? Acho que resolve, né, Paulo? A gente muda o quê? O parágrafo único? Não, isso, o parágrafo único... Salvo alguma coisa, acho que foi essa. Não foi assim que eu... deixa eu ler. Algo tipo, exceto em provedores previamente aprovados pelo CONTIC. No parágrafo único, né? Não é nem em máquinas, né? Eu acho que Faça isso. Exceto os previamente aprovados. Aqueles previamente aprovados. Acho que a sugestão do professor Roversa é mais sucinta. Previamente aprovados, aí ponto. Elimina o parágrafo. Não, tem que ter aprovação para os novos. Tá. Eu acho que você pode pôr a vírgula e o exceto no próprio artigo, né? Exatamente. Deixa o parágrafo único como está. Previamente aprovados. Isso. Ah, tá. Eu estava com redundância de CONTIC duas vezes. Agora você põe aprovados e a aprovação é embaixo definida pelo CONTIC. Perfeito. Então, é exceto em provedores previamente aprovados, certo? Ainda bem que ele resgatou. Obrigado, Tretão. Mais alguma lembrança de última hora? Então eu vou colocar em votação essa reformulação que a gente chama de GR52, mas não vai ser mais 52, ela vai ganhar um novo número, certo? Então essa nova GR do CONTIC, que vai substituir a GR52 de 2012, e a criação dessas outras 7 instruções normativas, acho, 8 instruções normativas, em adição àquela que já foi criada em setembro do ano passado. Quinato? Pergunta a respeito de nome, né? Em todos os lugares que está escrito se referindo à universidade, está unidades/órgãos. Um órgão é uma coisa que tem um status parecido com uma unidade, não é o departamento. Eu não posso alegar que o meu departamento é um órgão da Unicamp, né? Não, o órgão é o CCUEC, a DGA. Órgão administrativo. É para diferenciar.
É para diferenciar a unidade de ensino de órgão administrativo, para mostrar que vale para os dois. É isso aí. Certo? Certo? Fechado. Então, estou colocando em votação os itens de 5.2 até 5.9 da ordem do dia em bloco. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Muito obrigado. Nenhuma. Com isso a gente vence a ordem do dia e eu passo ao expediente, iniciando pelos informes. Temos informe de inscritos, Fabiana? Não? Sistemas administrativos? Não. Área de saúde? Boa tarde a todos. Eu gostaria de relatar para vocês que a FCM optou pelo voto eletrônico para a congregação e consulta ao diretor. Yes, mais ou menos. Nós tivemos vários problemas. E aí eu gostaria de relatar para os senhores, né, para a gente saber como que a gente vai contornar isso. Da congregação, a gente não conseguiu usar o e-voto, né, por conta do número do colégio eleitoral, o tanto de candidatos, não existe uma importação de arquivos, tem que se digitar nome a nome. Então a gente não conseguiu usar o e-voto, a gente usou o Lime Survey. Já na consulta ao diretor, a gente optou pelo modelo Consul, que seria com a validação do LDAP, né, para a gente não gerar usuário e senha, que acho que não faz muito sentido. Nosso colégio eleitoral tem 3.500 pessoas, não dá para a gente gerar usuário e senha, imprimir papel e tudo mais. Porém, no decorrer da eleição, também nós optamos pela eleição centralizada. Houve um movimento de estar todos juntos no momento da eleição, o que foi muito bom para nós, porque quando ocorreram os problemas, a gente abriu a urna e fez o voto manual. Então, metade ocorreu no eletrônico, metade ocorreu no manual. A gente teve problema de matrículas e IRA iguais, então o sistema não entendia isso e dava como usuário sem inválido. O centro de computação até corrigiu isso, mas no dia seguinte, então a gente teve que pedir para algumas pessoas retornarem, votarem novamente, para a gente ter certeza se era isso que estava acontecendo. A gente teve alguns outros erros, assim, seu processo não foi aceito e a gente não soube por quê. Então, por fim, né, a gente ficou meio a meio no manual e no eletrônico. Essa foi uma proposta minha, que a gente usasse, até que a comunidade aceitou bem, mas eu diria que a gente tem problemas ainda a resolver se a gente quiser usar esse voto. Você terminou? Pode continuar. Não. A gente já no CCUEC, com o acompanhamento da eleição, a gente já começou a discutir, né, os usos possíveis do sistema, né? Então, foi a primeira vez, eu acho, que tentou-se fazer uma eleição desse tamanho de forma não descentralizada, e sim centralizada, né, que foi a opção da FCM por ter... Não sei se vocês entenderam, mas a pessoa tem que ir numa sala votar num computador que está na sala. É como se fosse uma cabine de votação ou uma urna. E o sistema é pensado para cada um votar de forma descentralizada no seu computador. E na verdade, eu já comentei, né, eu acho que esse é um modelo que a gente vai receber requisições mais vezes no futuro, provavelmente, mas nunca tinha sido aplicado. E aí... Eu só quero ressaltar uma coisa. O modelo centralizado, ele não entrou no ar no momento exato, mas não foram esses os problemas que geraram durante os 2 dias de eleição. Esse foi né, de ele não entrar no momento, a gente teve que começar às 10h30, começou no manual e só entrou no eletrônico às 10h30 da manhã. Porque mesmo assim a gente optou, vamos continuar tentando, vamos levantar todos os problemas que a gente possa encontrar. Mas eu só quero ressaltar que se não fosse centralizado, se fosse descentralizado, alguns problemas também continuariam a existir. O problema da autenticação também, de usar o usuário
usuário LDAP, né? Para autenticação na eleição também é uma coisa que não tinha sido usado antes ainda. A gente não é a concepção do e-voto, né? Principal, a concepção do e-voto é aquele uso que eu concordo com você, que não é um uso muito amigável, né? Que cada eleição você gera uma senha e um usuário para cada eleitor diferente, etc. Esse é o jeito que o e-voto é concebido. Mas para um colégio eleitoral desse tamanho, a gente sabe que tem usuários não tão afinidade com o sistema de informação, etc. Tem um monte de motivos que levaram a área de saúde a pensar, não, isso é mais fácil se a gente usar usuários sem Unicamp, certo? Mas já levantamos lá também, né, assim, tirar um lesson learned dessa eleição, porque eu também acho que é um caso de uso que a gente deveria investir mais. Foi a primeira vez e aconteceu esses problemas, porque aí tem funcionário que tem uma matrícula igual ao RA de um aluno. E aí, foi alguma coisa assim, né? Eu não lembro exatamente qual foi o caso. Aconteceu, mas é uma outra situação. Por que a gente usar o RA e a matrícula? Por que não usar o usuário CISI? Era uma outra dúvida. Eles chegavam lá, bom, se eu vou usar a minha matrícula, então eu vou usar a senha do Vida Funcional? Não, não é a senha do Vida Funcional. Então, acho que a gente precisa repensar. Essa foi exatamente a linha que nós começamos a discutir, né? Tem que ser uma coisa só, tem senha única, tem um monte de projeto aí, tem que ser pelo CISI, com o usuário CISI, etc. Aí levanta-se outras questões. E a pessoa que não lembra o usuário CISI porque ela nunca usa e-mail? E a pessoa que, sabe, começa... Então tem que ter contingência em todas as direções. Nós montamos... postos para acertar a senha, a gente fez todo possível, porque se o projeto é senha única, não tem por que a gente ir por um outro caminho. Nós montamos todo esse esquema. Só que quando não aceitava a senha e a gente não sabe por quê, ou usou arroba, ou isso, aquilo, você muda a senha da pessoa no CISI, ela perde a configuração do celular, aí a gente ajudava a configurar novamente. Então, assim, é uma corrente de coisas que precisa ser sentado, analisado todos os senões. A gente está fazendo um relatório, a gente vai encaminhar detalhadamente. O tutorial, inclusive, está desatualizado. Ele indica uma versão dos navegadores que não entrou na hora, nós tivemos que reatualizar as máquinas. Então, tem vários senões que a gente está anotando, né, e vai encaminhar, mas vale a pena a gente conversar bem antes. Eu acho que sim. Para uso geral. E a gente tem que entender como fazer esse tipo de provimento usando o e-voto e tentar ver, né, assim, o Fernando pode falar um pouquinho também, se ele quiser. Sim. Na realidade, Tá aberto. Tá aberto. Então, na realidade, o voto eletrônico, ele já está concebido para usar usuário e senha LDAP CISI, foi determinado pela SG uma mudança de última hora, acho que final do ano passado, desse ano, para se usar matrícula e RA, porque estava tendo muita confusão, Então, foi feita a mudança, mas no dia da eleição não foi usado RA nem matrícula, Eles optaram por uma outra versão. Então, hoje, a questão de estar usando matrícula e RA foi uma determinação da SG. Não é problema mudar isso não, Alguém tem que decidir como vai ser, legalmente, Tecnicamente, pode ser usado, eu acho, inclusive, deveria ser o CISI mesmo, Mas foi uma determinação da SG. Eu acho que tem que ser o CISI. Sim. Então, essa parte... Eu acho que foi motivada porque numa determinada eleição, parte do colégio eleitoral tinha um sério risco de nunca ter criado a conta CISI, etc. Não era uma coisa assim? Mais de 1.000 pessoas, Está em torno de 2.000. Então, repara que cada eleição que se tenta fazer tem algumas características que as pessoas acham que é de melhor de um jeito ou melhor de outro. E, então a gente tem que ir aprendendo com esses processos e tentar tirar um denominador comum, porque... E basicamente, desculpa, Sandro, basicamente a gente pegava a matrícula RA, ia no CISI, fazia a inversão, entrava com o RA, ou matrícula, via qual que é o usuário dele e fazia a autenticação, Ou seja, continuava validando no LDAP, Mas deu esse problema de choque. Infelizmente, chocou. Alguns RA, na realidade foram 8, RA com matrícula. E aí complicou, né? Só que nós estamos nesse drive de migrar todos os e-mails para Gmail, debaixo de @Unicamp.br ou DAC Unicamp.br para alunos e sei lá o que para funcionários, não sei.
não faz o menor sentido a gente não aderir e fazer um enforcement, fazer uma campanha agora, e começar a instigar outras unidades da Unicamp para que usem apenas o institucional, que é o CISI. Acho que faz parte. Uma coisa, por exemplo, eu agradeço, eu tenho que dar todas as palmas para eles por encararem o desafio. Eu acho que todos nós devíamos agradecer o fato de eles terem feito essa depuração para nós. Terem tido peito para encarar esse desafio e levar a cabo, porque essa realimentação é muito importante. Agora, a gente tem que continuar. Eu acho que nós temos que pegar e convencer outras unidades a também depender sempre, porque daí nós vamos criar cultura. É CIS e acabou-se. Não faz o menor sentido ter outro tipo de conta. O nosso endereço de e-mail passa a ser mais curto. Quem pode reclamar de um e-mail mais curto? Eu já propus aqui para a gente pegar aquele domínio, uni.camp. Nós temos que pegar, isso vai ficar mais curto ainda. Eu só quero... Tá. Não tá fechado. Aí, agora sim. Eu concordo que a gente tem que ter uma diretriz e seguir. Se cada vez, eu tenho esse problema, então vamos fazer desse jeito. Eu tenho aquele problema, vamos fazer do outro jeito. Isso não funciona. Isso não funciona. Não funciona. Se o nosso propósito é senha única, usuário CIS, é isso que a gente tem que perseguir. Uhum. Faltam 1000 pessoas a serem cadastradas, vamos fazer E acaba criando contradição, né? Porque alguém falou que não pode usar o usuário CIS na eleição, mas tem uma CAD dizendo que qualquer sistema da Unicamp tem que usar a senha única e o e-voto é um sistema da Unicamp. Então, como é que... Bom, né? Eu vou repetir. Devido à nossa aprovação do e-mail, a migração para o e-mail, que vai ser com CIS, acho que está automático. Mas se a gente quiser fazer uma instrução normativa, qualquer coisa, só para, digamos assim, reafirmar aquilo que está meio óbvio, acho que devemos fazer. Eu acho que é um sistema crítico, né? Um sistema crítico, principalmente quando você vai fazer uma eleição pequena, tudo bem, mas você vai fazer uma eleição de um diretor de unidade grande ou coisa do tipo, é um sistema crítico. E todo mundo aqui sabe que se você começa a fazer, né, customizações de última hora em sistema de informação, isso não funciona. Então tem que ter um padrão e seguir em toda vez, para amadurecer. Por favor, Roberto, você queria falar? Era exatamente esse comentário. Uniformizar para que ao longo do tempo não viesse a morrer por ser uma colcha de retalho. Não, e eu acho que a iniciativa da Pia ali de mandar um relatório é ótimo, porque a gente tem que ter documentação do que dá errado, porque a próxima unidade que quiser fazer do jeito que dá errado, a gente fala, não dá certo, porque a gente não tem como garantir que não tem um RA igual de uma matrícula, por exemplo. Né? E aí já convence a pessoa de que... Não apenas dizendo que não dá certo, nós estamos padronizando isso. Então, além de tudo, estamos padronizando. Tem que ser uma palavra oficial. Tem que fechar no modelo, assim, tem que atender o modelo centralizado, porque eu acho que vai vir mais demandas. Por exemplo, se algum dia isso for usar numa eleição de reitor ou coisa do tipo, vai ser um modelo centralizado, né, imagino, certo? Então tem que funcionar nesse modelo, eu acho, com o mínimo ou zero de intervenção no sistema e-voto, porque a gente não mexe no código, até por motivos de segurança desse sistema. É só questão de organizar essas configurações de autenticação, de quem é o colégio eleitoral, como você carrega e etc., para que seja feito sempre da mesma maneira, para evitar esses problemas de produção de algo que nunca foi testado antes. Né? E até para dar confiabilidade. Exatamente. Porque se um voto aparecer e alguém disser que votou 2 vezes, começa a piorar, não acabou. Exatamente. Não, o sistema tem que ter confiabilidade. Então, a gente acompanhou ali, né, a eleição da FCM e vamos discutir internamente e provavelmente a MAP para... O pessoal vai tentar qual seria o ideal, né? Como que teria funcionado sem esses percalços todos. E a partir daí, toda vez que alguém quiser uma eleição, a gente já sabe, se não for assim, vai dar problema. Certo? Porque não é pensado para fazer desse jeito. Então, e começar a padronizar isso, né? Paulo? É assim, a experiência que a gente tem de fazer eleição, não eletrônica, mas eleição de reitor, que tem 3 categorias diferentes,
é que muitas vezes você pega a mesma pessoa nas 3 categorias. Então, é assim, a gente precisa tomar cuidado, inclusive, só com porque com eleições em que você tem uma única categoria, a chance disso acontecer é menor, mas ela existe. Porque existe, não deveria existir, mas existe aluno com 2 RAs, tá? Que a gente trabalha para diminuir, sempre. Existe funcionário com 2 matrículas. Então, mesmo que a gente faça por qualquer mecanismo eletrônico, se a gente não fizer um tratamento do colégio eleitoral, nós vamos ter esse problema. Sim. E cada vez que a gente fizer o colégio eleitoral de forma com várias categorias, você tem que levar a categoria junto com o número, porque cada vez mais, nesse momento, o RA do aluno hoje está em 220 ou 230 mil. Daqui a pouco vai bater com os 300 mil de funcionários, do cadastro de funcionários, num número muito maior. Né? Até que a gente mude o RA para os 10 dígitos, vai acontecer daqui a um tempo, né? Mas não vai ser agora, a chance de se cruzar RA de funcionários, né? Docentes ou não docentes, com o de aluno, só vai crescer. A validação do colégio eleitoral tem que ser feito com muito cuidado, né? Então, isso nós tratamos também. A gente identificava, porque dentro da definição de quem poderia votar, se ele fosse aluno ou funcionário, ele deveria votar como funcionário. Então, nós tratamos esse colégio eleitoral também. Então, é um trabalho a montagem do colégio eleitoral. Talvez seja um dos maiores trabalhos da eleição, é a montagem do colégio eleitoral. A gente passou mais de 15 dias... Isso, é isso aí. E me permite? Mas na verdade, o sistema bom, tem um monte de tecnicalidade lá da carga depois, etc. Mas tem que ser feito com muito cuidado. A gente já está discutindo, inclusive, até uma situação que antes não acontecia. Um aluno afastado, ele não votava. Poxa, mas o aluno tem intercâmbio. Por que ele não pode votar se o voto é eletrônico? Nós estamos discutindo isso hoje para as próximas eleições do Consul. Né? Na eleição passada, os alunos que estavam afastados em intercâmbio votaram. E isso é uma coisa que foi uma inovação. E a gente está olhando todos os tipos de afastamento que existem hoje para decidir. Claro que quem vai decidir isso vai ser a Secretaria-Geral, o dono da eleição. O dono da eleição. Mas assim, são coisas que quando você pensa em papel, não tem nem o que discutir. Então, o modelo eletrônico traz vários desafios aí e a gente tem que ir aprendendo com os problemas para cada vez, como o Paulo falou, a gente precisa ganhar confiabilidade e disseminar, porque o intuito é deixar a coisa mais fácil e não mais difícil. Você terminou? Obrigado. Sistema de informação em pesquisas? Não. Nós estamos nos informes, tá? Sistema de gestão acadêmica? Adalto. É um informe com natureza de provocação, positiva provocação. Hoje nós estamos, agora à tarde, nós estamos com 10 técnicos de TI em home office. Porque esses 10 técnicos residem a uma distância de até 100 quilômetros daqui da Unicamp. E aí trazê-los para cá à tarde, voltar, enfim. Né? Preferimos não correr o risco e deixá-los trabalhar. O que está acontecendo agora à tarde, é uma coisa que, vez por outra, acontece na DAC, imagino que aconteçam em outros órgãos da Unicamp. E aí é uma discussão que a gente vem tendo e ganhou mais força quando um de nossos funcionários, de um bom funcionário, um bom técnico, se sentindo constrangido por ter que viajar, enfim, a situação familiar dele empurrava ele a trabalhar em Limeira, a gente quase perdeu ele, ou para Limeira ou para alguma empresa na região, porque ele não estava conseguindo sustentar a ida e vinda dele para Campinas. E aí isso levou a gente a questionar, mais uma vez, quanto que o teletrabalho não é uma possibilidade também para a Unicamp. O governo do Estado de São Paulo, por decreto,
regulamentou o teletrabalho no âmbito da administração pública desde junho de 2017, desde junho do ano passado. E nós, Unicamp, ainda não pautamos isso de maneira mais firme. Então, a minha provocação, o informe, estamos com 10 home office correndo algum risco legal, por não termos isso disciplinado internamente. Mas entendemos que, para a produtividade, para efeito de custo, para retenção de talentos, é uma opção que a gente deveria considerar de maneira bem firme, bem objetiva e propor algum encaminhamento. Então a provocação termina aí. Eu acho que nós, com o TIC, deveríamos discutir isso em alguma medida e, de preferência, com uma certa agilidade. Isso, talvez o próprio Contic, um grupo de trabalho que estude, que proponha, né, algumas... Eu vou ter que pensar um pouquinho como é que é esse mecanismo e em quem a gente tem que chegar, né? Porque... Chega na PRDU, acho que é, né? Fernando. Então, nós estamos com um caso desse, tá? Fizemos uma consulta à DGRH, está em avaliação, porque existe um risco, né, de você manter o cara em home office, acontece alguma coisa, algum acidente, quem vai ser o responsável por isso, tá? Então a gente está conversando com a DGRH, a DGRH está dando uma olhadinha, né, ver como é que vai viabilizar isso aí, tá? Mas até o momento nós não autorizamos, tá, no centro, porque nós não temos respaldo jurídico para isso. A gente não tem autorizado isso de forma... A gente tem usado isso como sendo uma alternativa ao perder o dia de trabalho. Então, todas as vezes que funcionários nossos precisam se deslocar da sua cidade para cá e voltar para a sua cidade por algum motivo particular, na sua cidade ele gasta lá 2 horas e trabalha às 8. Né? Então, quando a gente teve o problema da greve aqui, dos ônibus, que nós tivemos 3 dias, né, em que os funcionários tinham que vir trabalhar com toda a dificuldade, nós chegamos a ter 18 trabalhando de casa. E eu mostro a lista do trabalho que eles fizeram. Então, é claro que para a gente poder trabalhar home office, a gente tem que estabelecer meios de comunicação mais eficientes, ter que ter a legislação que nos respalde, porque toda vez que a gente toma uma decisão desse tipo, você está incorrendo em algum risco, né? E você pode ser questionado e não ter o que fazer. Mas nós temos preferido lá usar isso como um critério para minimizar a perda do recurso durante aquele dia ou aqueles dias, porque qualquer motivo seja. Mas a gente não tem usado isso de forma generalizada. Né? Temos usado pontualmente para resolver situações pontuais. Professor Sandro, só reafirmar, reforçar. Esse é um expediente, uma possibilidade real, já usado pelo Tribunal de Contas da União, já usado pelo Governo do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas do Estado, Procuradoria-Geral do Estado. Então, é uma coisa que já está regulamentada e experimentada. O que talvez nós Unicamp, talvez precisássemos priorizar a questão para ver como fazer isso no âmbito da Unicamp, porque está delegado pelo decreto estadual que as suas autarquias disciplinem internamente e observado lá os marcos gerais. Então é uma possibilidade real. Talvez o Contic, algum de nós aqui pudesse se reunir em grupo e fazer uma proposta de ser submetida a PRDU e enfim. Isso transcende TI. Transcende TI, eu estou pensando especificamente de TI. Mas eu acho que o modelo não vai ficar restrito a TI, entendeu? Então, provavelmente vai ter que sair de uma pró-reitoria, da PRDU, provavelmente, para chegar na DGRH e ter uma política que valha para todo mundo. Vamos tentar startar isso pelo CITIC, Paulo? Assim, a gente sai da CGU, conversa com a PRDU e tenta startar uma discussão sobre isso. Tudo bem? SBU? Não. Recursos humanos? Não. Bom, a gente tem, deixa eu ver o que eu tenho de informes da CETIC e do CCUEC aqui. Acho que vocês se lembram das apresentações da professora Tereza e da Gartner aqui, né? Eu falei que a gente ia dar continuidade, trazendo novidades à medida do possível aqui, conforme os projetos estavam andando. Esse mês, na parte do projeto de governança, né? Eu e o Kitaka do HC estamos responsáveis
por iniciar a parte de levantamento de maturidade, que a Gartner chama, das equipes de TI. É basicamente fazer um diagnóstico das equipes de TI da Unicamp, para ver onde a gente está, ver onde a gente quer chegar e tentar entender quais são as medidas necessárias para dar o salto em termos de governança, de produtividade, etc. Né? Então, o primeiro passo é fazer esse diagnóstico. Eu startei semana passada esse diagnóstico dentro do CCUE, que é o que está startando dentro das equipes do HC. A gente vai fazer essas duas primeiras, porque a gente está mais próximo, para a gente aprender com o processo. Né? Não é... A ideia é simples, é responder um questionário, mas o questionário ele é longo e difícil às vezes. Então a gente percebe que gera muita dúvida do que eu devo fazer nessa hora, isso aqui não é bem a minha área, aquele lá é. Então a gente quer aprender dentro desses dois órgãos para depois visitar cada um dos órgãos e meio tentar dar uma linha do que deve ser feito. E a ideia é fazer todos os órgãos que têm grandes equipes de TI para a gente tirar um diagnóstico da Unicamp. Tá? Então isso foi startado esse mês e a hora que a gente tiver relatórios, tiver realmente resultados, a gente traz para mostrar aí ao longo do segundo semestre. Eu gostaria de ter trazido aqui hoje também o calendário das regiões do segundo semestre, mas a gente ainda não conseguiu fechar a discussão da disponibilidade da sala. Tá? Então, vocês vão receber isso por e-mail em algum momento. A última notícia que eu passei na CGU antes de entrar aqui e perguntei, e aí, o que eu posso falar sobre a sala? A resposta foi, não, vai ter, mas ainda não tenho as datas. Tá? Então eu vou passar isso para vocês por e-mail ao longo aí das próximas semanas, de preferência. A gente já tentou sugerir todas as sextas-feiras, não sei, está tendo algum conflito que a gente não tem controle, mas a última resposta foi vai ter, só não deram um ok nas datas ainda. Tá? Então eu vou ter que ficar devendo para vocês o calendário específico por enquanto. A gente, ainda na linha daqueles projetos de governança com a Gartner, existe aquela disponibilidade de uma série de conteúdo, etc., via o portal da Gartner, que qualquer funcionário ou aluno Unicamp vai ter acesso, né? Então tem um projeto sendo finalizado, né? Posso chamar de finalizado? Já está pronto, já pode acessar. Qualquer um, acessando a página da CETIC, tá? Que está sendo reformulada, mas já tem um ícone lá escrito Gartner. Se você clicar nele, ele pede usuário e senha CISI. Você já tem acesso direto ao portal. Qualquer funcionário e aluno. Entrou no ar ontem à noite, tá? Então, essa é uma notícia saindo do forno. Na verdade, eu recebi um WhatsApp hoje de manhã, porque eu podia falar isso. Certo? Ontem tinha uma pessoa da Gartner ali no CCUEC dando as últimas validações de que os perfis estavam corretos, as coisas e tal. Então, aí, ao longo dos próximos dias, vocês já podem achar na página da CITIC um link de entrada para isso. E a gente vai preparar uma divulgação apropriada, né, desse novo recurso. Finalizando ali as mudanças no portal e coisa necessária, mas agora a parte difícil, que é o sistema de autenticação, tá pronto e está funcionando. Tá bom? Deixa eu ver o próximo aqui. Bom, a princípio a gente tem uma reunião agendada para 20 de julho, tá? Obviamente é um mês complicado e eu já pude levantar que muitos estarão em férias nessa data, então eu até este momento não tenho nenhuma pauta para a reunião, tá? Então a gente venceu hoje a última coisa que precisava de uma aprovação, que seria essa mudança na GR. Então é bem possível que a gente não precise fazer essa reunião de 20 de julho, apesar dela estar ali no calendário prevista. Se não aparecer nada que justifique chamar uma reunião para essa data, eu farei o cancelamento, tá bom?
E no segundo semestre nós vamos ter que começar a olhar, até acho que está no expediente, né, Fabiana, a resolução 25/2018, que é a que faz a reformulação da CITIC, etc. Não sei se todos puderam. Tem boa parte do texto é muito parecido com o que tinha antes, né, só mudando alguns nomes, etc. Mas tem uma mudança não muito grande, mas tem na estrutura do CONTIC, por exemplo, tem uma novidade de que os representantes de técnicos de TI, né, são eleitos, né? Então, para se adequar a essa nova GR, durante o segundo semestre, nós teremos que fazer uma eleição entre os técnicos para eleger os 2 representantes. Então, ali dentro da CITIC, a gente já está começando as tarefas, vamos dizer assim, operacionais para viabilizar isso, tá? E eu trago notícias na próxima reunião. Mas porque se a pessoa lê isso aqui, ela vai ver, peraí, mas tem que ter alguma adequaçãozinha. Então, a gente sabe disso, a GR passou agora, então agora ela está valendo, e a gente vai trabalhar ali para em agosto já ter alguma coisa acontecendo. Não, ele já está publicado agora. Ele já assinou, ele já é uma GR, já tem o número, né, 25, né, Fabiano? Já passou por tudo, ele já publicou, já saiu em diário tudo. Tá? Então, a partir de agora, a gente pode começar as mudanças necessárias, então vai acontecer alguma coisa aí ao longo dos primeiros meses do segundo semestre. Tá? Então, a primeira coisa talvez seja essa eleição, né, porque a gente, para poder adequar a composição do CONTIC, a gente tem que fazer. E fazer uma eleição não é tão, simplesmente falar, criei uma eleição lá no eVoto. Tem todo um procedimento, publicação em diário oficial e um monte de coisas que tem que ser feita para fazer uma eleição de representante num conselho. Então, as aprovações em reuniões, né, Fabiana, a previsão nossa é que a gente consegue fazer em setembro, é isso? Ou agosto? Além de tudo, tem o calendário do voto, que a gente tem que encaixar essa eleição dentro das eleições que já estão programadas para acontecer ao longo do segundo semestre. Então, em algum momento entre agosto e setembro a gente tem esperança de conseguir encaixar essa eleição. Vai depender da parte burocrática evoluir também, porque em julho as reuniões praticamente nenhuma acontece, de aprovação, etc. Então, mas a gente está atento e está trabalhando para que se adeque a isso aqui o mais rápido possível. Esse era o recado que eu queria dar hoje, ok? Eu acho que eu não tenho mais nenhum informe. A resolução do expediente era só para isso, né, Fabiana? Era só para a gente informar e para as pessoas darem uma olhada e ficarem cientes de que ela foi publicada e está valendo. E acho que é isso. Vencemos a pauta. Muito obrigado. Bom fim de semana a todos. 16 horas em ponto. Muito obrigado, gente.